Olá, seja muito bem-vindo. Mais uma vez, é muito bom estar em sua companhia. Nós estamos ao vivo. Agora são 13 horas e 20 minutos pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você acompanha comigo as notícias do Brasil e do mundo nesta edição de sábado. A gente começa com notícias internacionais. A Venezuela realiza eleições presidenciais amanhã e o clima é de tensão na véspera da votação. O presidente Nicolás Maduro fechou o espaço aéreo do país e impediu a chegada de observadores internacionais que acompanhariam o pleito. Vamos ver. As autoridades venezuelanas impediram nesta sexta-feira que um grupo de ex-presidentes latino-americanos viajasse para Caracas, onde eles, todos fortes críticos da gestão do presidente e candidato Nicolás Maduro, pretendiam observar as eleições presidenciais de domingo no país. O governo panamenho denunciou o ocorrido. O voo da companhia aérea panamenha Copa Airlines, que transportava 4 ex-presidentes da região para a Venezuela, não conseguiu decolar do aeroporto de Tucumã por conta do bloqueio do espaço aéreo venezuelano, afirmou o presidente panamenho José Raul Mulino em sua conta na rede social X. O grupo era formado pelos ex-presidentes Miguel Ángel Rodríguez, Jorge Quiroga, Vicente Fox e Mireia Moscoso. Eles são membros da Iniciativa Democrática da Espanha e das Américas, um fórum de ex-líderes de direita. A direita espanhola também denunciou na noite desta sexta-feira que uma delegação de parlamentares e membros do Parlamento Europeu enviada à Venezuela para observar as eleições foi retida no aeroporto de Caracas, capital venezuelana, e logo depois expulsa do país. O Chile enviou nesta sexta-feira uma nota de protesto ao governo da Venezuela por ter negado a entrada no país de 2 senadores conservadores chilenos que viajavam para observar as eleições e foram deportados. Nesta sexta, funcionários americanos afirmaram que o governo do presidente Joe Biden quer que os venezuelanos tenham pleno acesso às urnas no domingo e que seus votos sejam contabilizados com precisão e transparência. Maduro, no poder desde 2013, aspira a um terceiro mandato de 6 anos. A maioria das pesquisas aponta como favorito Edmundo Gonçalves Urrutia, apoiado pela principal aliança de oposição, a Plataforma Unitária Democrática, depois que sua candidata, Maria Corina Machado, foi inabilitada para exercer cargos públicos. Olha, e ainda sobre esse assunto, milhares de venezuelanos que vivem fora do país não poderão votar nas eleições de amanhã. Muitas pessoas até tentaram regularizar a situação junto às embaixadas, mas enfrentaram problemas. Grande parte dos venezuelanos que vivem no exterior reclamaram da burocracia para concluírem os registros que os tornam aptos para votarem nas eleições deste ano. A maioria alegou que não houve uma campanha efetiva de comunicação para que as pessoas soubessem quais eram os requisitos para fazer o cadastro. Outros venezuelanos questionaram sobre a demora na fila de espera para realizar os procedimentos. Segundo o Conselho Nacional Eleitoral, cerca de 21 milhões de venezuelanos estão habilitados para votar nas eleições presidenciais deste domingo, mas muitos dos que vivem no exterior, infelizmente, não poderão participar. No México, por exemplo, a comunidade de venezuelanos com estadia regular é estimada em cerca de 100 mil habitantes, de acordo com dados da Organização de Apoio Humanitário aos Venezuelanos no México. Apenas 3.215 poderão exercer o direito de voto nestas eleições na Embaixada da Venezuela, com sede na Cidade do México. Estes números têm sido criticados por especialistas devido ao contraste que existe com a realidade do êxodo venezuelano. Para se inscreverem no cartório eleitoral, os eleitores venezuelanos no exterior tiveram que ir às embaixadas ou consulados entre 13 de março e 16 de abril, mas muitos tiveram complicações. Embora a Agência da ONU para os Refugiados estime que quase 8 milhões de venezuelanos tenham fugido do país, apenas 69 mil poderão votar fora da Venezuela, o que representa 0,32% dos cadernos eleitorais. A Comissão Interamericana de Direitos Humanos afirmou em um comunicado que o país deve garantir o direito de voto aos compatriotas residentes no exterior, sem distinção do seu estatuto de imigração.
De acordo com o Conselho Nacional Eleitoral, as cabines de votação funcionarão das 6 horas às 18 horas e a votação no exterior é manual em comparação com a Venezuela. E para falar mais sobre as eleições na Venezuela, assunto que vem causando polêmica nesse fim de semana, nós vamos conversar agora com um especialista. O nosso convidado é o professor Ricardo Rios, ele que é mestre em Relações Internacionais. Boa tarde, Ricardo. Seja muito bem-vindo. Sempre um grande prazer recebê-lo em nosso jornal. Boa tarde, Kleber. Boa tarde a você que nos assiste. E, Ricardo, esses últimos acontecimentos aí, principalmente o fechamento do espaço aéreo da Venezuela e também esse fato aí dos venezuelanos que moram fora não conseguir aí regularizar a situação para votar. Aumentaram a tensão em relação à eleição na véspera da votação. A credibilidade desse pleito está em xeque? Com certeza, Kleber. Primeira coisa que a gente tem que ver é justamente a mudança da votação dos venezuelanos no exterior. Porque até então, nos últimos anos, mesmo se você não tivesse o visto de permanência em determinado país, você podia votar. Nesse ano mudaram. Só os imigrantes legais, aqueles que têm visto, podem votar. Então, o número de eleitores da Venezuela no exterior cai drasticamente. E uma outra preocupação é em relação à falta de transparência dessa eleição. A partir do momento que o país impede observadores de verificar o processo eleitoral, tudo fica sem transparência, tudo fica muito nebuloso. Então, para o processo eleitoral, é muito triste isso. Você restringir a votação da população no exterior e você não impedir que pessoas externas, que terceiros, possam acompanhar a votação para que a comunidade internacional dê o seu aval, dê sua verificação. Você falou em comunidade internacional e muitos países manifestaram, inclusive chefes de Estado, publicamente a preocupação em relação às eleições na Venezuela. E alguns, inclusive, se dispuseram a enviar observadores. Mas não há muito o que fazer, já que tem que ser respeitada a autonomia do país, não é, Ricardo? Kleber, exatamente. Qual que é o problema? Vamos colocar a questão da União Europeia. A União Europeia mandaria vários observadores para Caracas para acompanhar a eleição, só que a Venezuela decidiu restringir essa entrada desses observadores. Vários ex-presidentes da América Latina também iriam para a Venezuela e não conseguiram autorização para descer na Venezuela. Então, é um processo muito triste você pensar nessa derrocada democrática que a Venezuela tenta apresentar ao mundo. Apesar de ser muito transparente, porque dá a seguinte mensagem: nós estamos impedindo eleições livres, ao mesmo tempo é muito triste você pensar que um país consegue destruir sua democracia de uma forma tão visível ao planeta. E são quase 18 anos que o presidente Nicolás Maduro está no poder. Essa é a vez que a continuidade dele está mais ameaçada? Kleber, depende do que a gente pensar, né? Porque, por exemplo, se nós observarmos pelo plano democrático, pelo plano eleitoral, sim, esse é o momento em que Maduro é mais questionado. Mas já teve um momento na história onde Maduro quase perdeu o poder, e foi em 2017, quando então o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse abertamente para vários líderes, para pessoas de seu governo, presidentes da América Latina, de que ele iria invadir a Venezuela ia tirar Nicolás Maduro do poder. Então, esse período aí de 2017, 2018 foi o pior período para a manutenção de Nicolás Maduro no poder, porque ele quase perdeu a presidência para essa invasão, para esse golpe de Estado dos Estados Unidos. Só que não aconteceu. Internamente, os Estados Unidos se mobilizaram para evitar esse tipo de invasão. Mas no aspecto eleitoral, no aspecto democrático, sim, esse é o pior momento para Maduro, é o momento que ele está assim, prestes a perder a eleição, tudo depende do que vai acontecer na eleição. Bom, o Nicolás Maduro todo mundo conhece, então eu peço para que você fale um pouco do perfil do candidato Edmundo González Urrutia. Ele conseguiu unir forças para ameaçar aí o presidente? Olha, Kleber, é muito interessante porque o candidato
o Edmundo, ele é um funcionário de carreira do governo, né? Ele é um diplomata de carreira do governo. E aí, se você compara um pouco a linha de carreira do Maduro, é muito interessante que são dois momentos díspares, né? O Maduro, ele vem do movimento sindical, ele era do movimento dos sindicalistas de ônibus, ele era trabalhador do transporte público da Venezuela e ascende à presidência com a morte do Hugo Chávez, ele era vice do Chávez. Já o seu adversário na eleição, não. Ele é um diplomata de carreira, ele é visto como bastante discreto pelos analistas venezuelanos, ele não se envolve em muitas polêmicas, ele atua muito na Argentina, nos Estados Unidos, então ele tem uma atuação muito forte aqui no continente americano. Só que a trajetória eleitoral dele é muito diferente do que a gente normalmente vê aqui no continente. Como que acontece a escolha de um candidato oposicionista? Ele vai se colocando como oposição durante um longo tempo. Ele passa por um processo que a gente chama na comunicação de campanha permanente. Então, durante todo o período eleitoral, ele vai se colocando como candidato, como líder oposicionista, como alguém que vai trazer mudança. Ele não. Ele, na verdade, ele foi colocado como um candidato tampão. Por quê? Como todos os candidatos da oposição foram sendo caçados, não sobrou ninguém. E aí encontraram o Edmundo lá no partido e falaram, não, você fica aí um período, fica um tempo que a gente vai escolher um outro candidato. Só que o que a oposição venezuelana viu? Não havia, dentro do governo da Venezuela, nenhum tipo de objeção ao nome dele. Então ele virou um candidato mais palatável, ele virou um candidato que realmente poderia ser votado na eleição. Então a oposição falou, já que não tem nenhuma ressalva a ele, ele vira o presidente. E todos os candidatos oposicionistas que foram caçados começaram a fazer campanha para ele. Então, essa falta de resistência ao nome dele dentro da Venezuela o transformou hoje no principal adversário de Maduro na eleição. E além disso, é muito importante dizer que ele promete na campanha eleitoral uma reconciliação entre os dois lados, né, entre o chavismo e a oposição. Então isso é uma coisa que fez muita campanha dele crescer nos últimos meses. Certo, então, Ricardo, e apesar de todas as turbulências e ameaças, a gente espera que o processo seja democrático e que prevaleça o desejo da maioria, né, do povo venezuelano. Nós acabamos de conversar com o professor Ricardo Rios, ele que é mestre em Relações Internacionais. Muito obrigado, Ricardo. Eu que agradeço, Kleber, uma boa tarde a você e a todos que nos assistem. Grande abraço. Olha só, o Ministério da Saúde, né, anunciou, do Hamas, né, anunciou que hoje houve uma grande ofensiva de Israel contra uma escola em território palestino, né, e a explosão atingiu, né, aí essa escola e teria causado mais de 30 vítimas. Vamos ver. Pelo menos 30 pessoas morreram e mais de 100 ficaram feridas num ataque aéreo israelense a uma escola localizada no centro de Gaza, de acordo com o Ministério da Saúde palestino. Os ataques surgiram após informações precisas de terroristas operando em um complexo do Hamas e no centro de controle dentro da escola. A maioria das vítimas que foram socorridas eram mulheres e crianças, de acordo com o porta-voz do hospital. Mais de 4.000 pessoas deslocadas estavam abrigadas no colégio, segundo a Defesa Civil da Palestina. Os combates continuam em Gaza há meses e a ofensiva renovada mostra os desafios de Israel na execução do seu objetivo de eliminar o Hamas. Israel disse que cerca de 100.000 militantes já foram mortos durante os combates recentes. Apesar dos combates, as autoridades do ZEUA e de Israel expressaram otimismo esta semana sobre a possibilidade de um cessar-fogo. Olha, e agora vamos com as notícias do Brasil e vamos falar de economia. A famosa taxa da blusinha começa a valer na próxima quinta-feira, mas algumas empresas resolveram antecipar a cobrança para hoje. Vamos conferir. A cobrança do imposto de importação de 20% sobre compras internacionais de até $50 começa, oficialmente, na próxima quinta-feira, 1º de agosto. Mas alguns e-commerces resolveram antecipar a cobrança do imposto para este sábado. A antecipação tem o objetivo de cumprir com o prazo necessário para os ajustes das declarações de importação. Esse é o caso de alguns sites famosos, como AliExpress e Shopee,
que aplicarão a famosa taxa das blusinhas a partir desse sábado. A Amazon inicia a cobrança no dia 31 de julho e a Shein no dia 1º de agosto. Segundo a nova regra, os 20% do imposto de importação serão cobrados em cima do valor do produto, enquanto os 17% do ICMs vão incidir sobre o valor da compra já somado ao imposto de importação. E agora a gente fala de saúde. O Brasil é o segundo país que mais realiza partos cesárea no mundo. E um dos motivos desse grande número é a falta de informações sobre o risco desse procedimento. Vamos ver. O número de cesarianas no Brasil está longe do patamar recomendado pela Organização Mundial da Saúde, OMS. Para se ter uma ideia, cerca de 3 milhões de partos acontecem anualmente no Brasil. E segundo o Ministério da Saúde, 56% são cesáreas. A Organização Mundial de Saúde recomenda que somente 15% dos partos sejam não naturais. As reclamações contra esse tipo de procedimento têm aumentado, principalmente na rede particular. O reflexo disso que a Secretaria Nacional do Consumidor recebeu, no primeiro trimestre, 78 queixas de pacientes que não conseguiram realizar o parto normal pelo plano de saúde. Muitos desses procedimentos teriam sido feitos sem a recomendação cirúrgica. Os gastos em saúde são mais altos nas cesáreas, além dos riscos de morte mais altos para a mulher e o feto. Olha, e para falar mais desse assunto tão importante, nós vamos conversar agora com uma especialista. A nossa convidada é a médica Isabela Ferreira, ela que é especialista em ginecologia e também medicina fetal. Boa tarde, doutora Isabela. Seja muito bem-vinda. Primeiro, já quero agradecer a sua disponibilidade e o fato de ter aceitado o nosso convite aí nesse sábado. Obrigada a você, Kleber, pela oportunidade de falar um pouco sobre esse tema tão importante. Com certeza, doutora Isabela. Então, primeiro eu peço que você comente, como especialista, os motivos desse grande número de partos cesárea no Brasil. Qual é a razão, na sua opinião, profissional e técnica? Infelizmente, nosso país tem uma taxa de cesárea que é muito elevada. E eu acho que a gente tem que analisar sobre um contexto de saúde geral. O Brasil é um país continental, é um país muito grande, a população usuária do SUS e do Sistema Suplementar de Saúde, que são os planos de saúde. E, infelizmente, a gente não consegue dar toda a estrutura de parto normal que as mulheres merecem para, por exemplo, hospitais públicos e até no sistema privado. Essa estrutura ideal seria a presença da obstetriz, da enfermeira obstetra, da doula, de uma anestesista que faça uma bela analgesia de parto. Isso garante a grávida uma condição mais humana de parto normal. Mas, infelizmente, a gente não tem nem no hospital estrutura física e leitos para isso, sabe? Então, eu acho que a gente tem que analisar, por isso que, por exemplo, em países europeus, países menores, eles têm taxas de parto normal mais altas, porque eles conseguem assistir a toda a população. A taxa de natalidade nesses países também é menor. Então, a gente tem que pensar como um todo, assim. E, infelizmente, toda essa estrutura do parto normal, ela oneraria muito mais para a operadora de saúde. Então, as pessoas elas acabam indo para a opção mais fácil, mais cômoda, que é o agendamento da cesárea. Olha, e a importância da participação de uma especialista como você, principalmente, educar as pessoas, ter uma função didática. Então, primeiro, peço que você explique para quem nos assiste. O risco é maior nesse tipo de procedimento, tanto para a mãe quanto para a criança? A cesariana é uma cirurgia, né? Primeiro a gente tem que pensar, todo mundo tem medo quando vai marcar uma cirurgia, tem os seus cuidados. Então, primeiro tem que pensar que a cesariana é uma cirurgia e o parto normal não é uma cirurgia. Existem riscos maiores associados a essa cirurgia, que é a cesariana.
Então, temos riscos de infecção de sítio cirúrgico, infecções de forma geral, infecção generalizada. A gente tem maior risco de trombose também nas cesáreas, porque a gente tem que pensar que a grávida vai ficar mais imobilizada no leito, ela vai ter mais dificuldade de andar no pós-parto, logo depois do parto, que a gente sempre recomenda, dar aquela andadinha. Às vezes a dor da cesárea dificulta. A cesárea ela tem também maiores taxas de hemorragia pós-parto, aquele cenário que o útero não contrai, a mulher sangra. E outra coisa, maior índice também de internações em UTIs, tanto da mãe quanto do bebê. Então, toda vez que a gente for pensar na cesariana agendada, cabe ao médico orientar sobre todas essas complicações, né? No parto normal, claro, existem complicações, mas taxas muito menores. Então, assim, o que eu falo para as pacientes, o parto normal é o normal que a natureza fez, que o corpo se preparou, o corpo se prepara para o parto normal. O corpo se modifica durante o trabalho de parto, durante o final da gestação, se preparando para o parto normal. Então, isso é muito importante a gente deixar isso claro para a paciente. A cesárea veio para salvar vidas, é uma cirurgia que realmente salva vidas da mãe, do bebê, e é uma coisa que resolve ali em situações dramáticas de urgência, mas em situações normais, fisiológicas, que é a maioria das situações, dos trabalhos de parto, a gente sempre tem que pensar aí nesses riscos, que são muito maiores na cesariana. Correto. A gente acabou de falar aí sobre a parte médica e eu queria falar também sobre a parte financeira. O custo da cesárea é maior, tanto para o médico quanto para o plano de saúde. Você que é do meio e tem credibilidade, por isso é importante ouvir a sua avaliação, pode falar para a gente, esse fator pesa na decisão de realizar esse procedimento em algum local ou em alguns locais? Certamente. A gente tem que pensar que a cesárea, de fato, ela tem um custo maior para o sistema de saúde suplementar ou para o SUS. Por quê? Ela tem maior taxa de tempo de hospitalização, então a mulher ela pode ficar mais tempo internada no pós-parto. Às vezes, as cesarianas elas gastam 3, 4 diárias de hospital, sendo que o parto normal 2 diárias, 48 horas a mulher já pode ir de alta. Tem maiores taxas de internação em UTI, a gente sabe quão caro é um leito de UTI adulto e neonatal. Então, de fato, eu acho que isso pesa, mas assim, se você for pensar para o lado do médico, é muito mais cômodo agendar uma cesárea, se você pensar no dia a dia do médico obstetra, né? Um trabalho de parto normal pode durar aí muitas horas, então isso exige uma disponibilidade do médico e da equipe, e a gente não consegue isso em todas as situações. Então, agendar a cesárea é algo que é mais prático para todo mundo, mas no final o custo para a saúde é muito maior. O índice de trombose também é muito maior e assim, aí a paciente fica internada na UTI, então assim, é uma cascata de eventos que oneram a saúde. Então, de fato, isso é algo que pesa sim, né? Pensando em sistema de saúde aí em geral. Tá certo, então, doutora. Primeiro, eu quero agradecer muitíssimo a sua participação, tanto pela parte educativa, né, para as pessoas que nos assistem, como pela transparência de abordar essas questões aí, como essa que a senhora acabou de falar. Nós acabamos de conversar com a médica Isabela Ferreira, ela que é especialista, né, em ginecologia e medicina fetal. Mais uma vez, muito obrigado pela participação, doutora. Obrigada a você. Grande abraço. Olha só, a gente muda de assunto agora para falar de esportes e falar que hoje, né, a maior promessa do futebol brasileiro foi apresentada no Real Madrid. Trata-se do atacante Endrick, da seleção brasileira. E ele assinou o contrato com o clube espanhol pelos próximos 6 anos. Vamos ver como é que foi? Pela manhã, o Santiago Bernabéu, estádio do Real Madrid, recebeu 43 mil pessoas que estavam ansiosas para ver a nova joia brasileira com a camisa merengue. Antes de chegar ao estádio, Endrick fez exames médicos e se encontrou com o presidente do clube, Florentino Pérez, para protocolar o contrato. O jovem não escondeu em nenhum momento sua emoção ao realizar o sonho de criança e não conseguiu conter as lágrimas quando foi ovacionado por todos os torcedores do estádio. O número nas suas costas não é uma novidade na sua carreira. Ele escolheu o número 16.
o mesmo que estreou no Palmeiras e a idade na qual foi vendido para o maior clube do mundo. 3, 2, 1. Olha, e as Olimpíadas seguem a todo vapor lá na França. Inclusive, já saiu o vencedor da primeira medalha de ouro. Então, é hora da gente ver tudo isso no Momento Olímpico. E quem vai acompanhar de perto os jogos e trazer para a gente as informações, tanto nesse jornal quanto na nossa programação, está aqui ao meu lado, é o Fernando Jesus, que vai vir aí com as notícias de Paris. Fernando, boa tarde, seja muito bem-vindo no nosso jornal. Eu acabei de falar aí na abertura do Momento Olímpico que a primeira medalha de ouro saiu lá em Paris. Então, conta pra gente quem ganhou essa medalha. É isso aí, Kleber. Boa tarde para você e a todos que nos acompanham. A primeira medalha dos Jogos Olímpicos de Paris foi para o Cazaquistão. A seleção disputou o terceiro lugar contra a Alemanha na manhã de hoje e conquistou o bronze no tiro esportivo. A curiosidade é que o Cazaquistão não conquista uma medalha há 28 anos. Vamos conferir. O tiro esportivo é a modalidade que garante a primeira medalha das Olimpíadas desde a edição da Alemanha em 1972. O Cazaquistão não conquistava uma medalha olímpica desde 1996, quando as Olimpíadas foram disputadas nos Estados Unidos. A disputa foi com uma carabina de ar a 10 metros de distância e com 30 disparos para cada dupla. A disputa começou acirrada. Alexandre Ali e Islam Satapaev começaram a disputa vencendo por 2-0 e os alemães empataram por 2 vezes. Mas no final, a vitória do Cazaquistão por 17-5 garantiu o bronze ao país. Essa, inclusive, é a primeira medalha olímpica de Alexandra, de apenas 20 anos de idade. A final foi disputada entre China e Coreia do Sul. Os chineses venceram por 16-12 e conquistaram a primeira medalha de ouro das Olimpíadas de Paris. Olha, parabéns aí então para o Cazaquistão. Mas quem nos assiste, o que quer saber mesmo, claro, é do Brasil. E a gente, o nosso país, o time Brasil, tem chance de conquistar medalha hoje, Fernando? Com certeza, Kleber. Na natação, o Guilherme Costa nadou os 400 metros em 3 minutos e 44 segundos e fechou a disputa com o segundo melhor tempo. No feminino, a Mafê Costa nadou os mesmos 400 metros em 4 minutos e 3 segundos e também está na disputa por medalha. Estreante em Jogos Olímpicos, Maria Fernanda Costa, de 21 anos, é a primeira finalista olímpica brasileira na natação feminina em 76 anos. A carioca se classificou neste sábado para a final dos 400 metros nado livre, ao marcar o 7º melhor tempo geral das preliminares. A atleta nadou a distância em 4 minutos, 3 segundos e 47 centésimos. A outra representante do Brasil na prova, Gabriele Roncato, terminou sua bateria na 8ª posição e não avançou à final. As preliminares dos 400 metros livre foram dominadas pela americana Kate Ledecky, dona de 7 ouros olímpicos, que fez o tempo de 4 minutos, 2 segundos e 19 centésimos. Ledecky foi 27 centésimos mais rápida do que a australiana Ariarne Titmus, campeã nos Jogos de Tóquio em 2021 e recordista mundial. Nos 400 metros nado livre masculino, Guilherme Costa, o cachorrão, fez o segundo melhor tempo geral e se classificou com moral para a disputa da medalha. Ele fez a prova em 3 minutos, 44 segundos e 23 centésimos, ficando atrás apenas do alemão Lucas Martens, 10 centésimos mais rápido que o carioca de 25 anos. Vamos continuar então o nosso giro pelas modalidades esportivas, falando do vôlei agora. Fernando, o vôlei, que é uma das modalidades que mais conquistou medalhas na história dos Jogos para o Brasil, parece que hoje não começou muito bem, o vôlei masculino. É isso mesmo, Kleber. A tradicional seleção brasileira de vôlei enfrentou a Itália e já estreou com derrota. O time treinado por Bernardinho fez jogo duro, mas perdeu por 3-1 e se complicou no grupo da Olimpíada. O Brasil não começava os Jogos Olímpicos com derrota desde Atlanta, em 1996. E vai ter que superar um retrospecto nada favorável.
Isso porque a seleção nunca conquistou uma medalha quando foi derrotada na estreia. A Itália venceu os 2 primeiros sets pelo placar mínimo de 2 pontos. O primeiro foi 25-23 e o segundo por 27-25. O Brasil fez um ótimo terceiro set e venceu por 25-18. Mas não foi o suficiente porque no quarto set, os italianos venceram por 25-21 e fecharam o jogo. O resultado jogou os brasileiros para a última colocação do grupo que conta com Polônia e Egito. O próximo compromisso da seleção será contra os poloneses na quarta-feira, em caso de derrota. O Brasil estará eliminado dos Jogos Olímpicos. Vamos agora de judô, então, onde também teve brasileiro e, infelizmente, né, Fernando, não teve o resultado que a gente esperava. Conta pra gente. Exatamente, Kleber. O Brasil estreou hoje no judô na modalidade feminina e masculina, mas os brasileiros decepcionaram e vão voltar para casa. Vamos conferir. 2 jovens judocas brasileiros estrearam nos Jogos Olímpicos neste sábado em Paris. Natasha Ferreira foi a primeira a ir ao tatame na categoria 48 quilos para enfrentar Natsumi Tsunoda, japonesa bem mais experiente, que acabou com a luta em pouco menos de 1 minuto. Michel Augusto, de 19 anos, também estreou em Jogos Olímpicos contra o costarriquenho Sebastian Sancho, campeão pan-americano em 2022, e venceu com um Vasari. Ele seguiu para enfrentar o japonês Ryuji Nagayama, 6º colocado do ranking mundial da categoria até 60 quilos. Após uma luta muito dura, Michel foi desclassificado somente na prorrogação e com 3 punições. O judô é a modalidade olímpica que mais trouxe medalhas para o esporte brasileiro. Olha, e outra modalidade também bastante aguardada é o skate, né? Onde tem brasileiro tanto no feminino quanto no masculino, mas a prova hoje foi cancelada, foi adiada. Por quê, Fernando? Conta pra gente. É isso aí, a prova estava marcada para hoje e será remarcada para a próxima segunda-feira, devido às fortes chuvas que estão acontecendo em Paris. A competição do street masculino, a primeira prova do skate dos Jogos Olímpicos de Paris, foi adiada neste sábado devido à chuva. Em um comunicado, o comitê de organização explicou que, com as condições meteorológicas da noite passada e após uma reunião com os organizadores, foi tomada a decisão de adiar a prova masculina de skate. No dia seguinte da cerimônia de abertura, que transcorreu sob uma chuva intensa em alguns momentos, a competição masculina de street estava marcada para começar às 7 horas da manhã no horário de Brasília, com a rodada preliminar, seguida da final ao meio-dia. Junto ao obelisco, localizado entre o Jardin des Tuileries e o início da Avenida Champs-Élysées, foi montado um estádio temporário para o Parque Urbano, que vai receber as provas de skate, ciclismo BMX freestyle, breaking e basquete 3 contra 3. O Skate Street, que estreou nos Jogos de Tóquio, consiste em uma cadeia de obstáculos em uma infraestrutura que reproduz o mobiliário urbano, com escadas, bancos e rampas. Tá aí, então, os principais resultados da manhã, principalmente, né, em relação ao Brasil, nós trouxemos para você agora e vamos continuar ao longo, né, de toda a Olimpíada com essa cobertura, né, Fernando? Muito obrigado pela sua participação. Exatamente, Kleber. Eu que agradeço e eu estarei aqui para trazer todas as notícias e a cobertura completa das Olimpíadas de Paris. Tá certo, Fernando, inclusive com quadro de medalhas. Muito obrigado aí pela sua participação. Um grande abraço. E olha só, eu mudo de assunto agora, ou melhor, né, falando de Olimpíada, só que com outro enfoque. Eu quero falar agora da Torre Eiffel, ela que ficou iluminada durante a cerimônia de abertura das Olimpíadas de Paris. O show de luzes surpreendeu a todos que assistiram o evento. Olha só. Os Jogos Olímpicos foram abertos oficialmente nesta sexta-feira em Paris. Uma festa que atraiu a atenção do mundo todo, no qual a inclusão foi o grande mote da celebração. A Cidade Luz brilhou e, como não podia deixar de ser, brilhou também o símbolo maior da capital francesa. A Torre Eiffel disparou pela noite um espetáculo de luz, formas e cores que vão marcar para sempre a história do esporte. Bom,
Bom, e com essas belas imagens, a gente fica por aqui e encerra essa edição de sábado do Redação Hit. Muito obrigado aí pela sua participação, pela sua companhia e até mais.